a Mulheres em Foco aqui pela TV Sudeste, canal 17. Estamos iniciando o nosso programa Mulheres em Foco e trazendo hoje Sônia Damasceno, porque nós vamos começar o nosso ciclo de entrevistas com as mulheres pré-candidatas do pleito 2022. Sônia, prazer em receber você aqui na TV Sudeste, prazer em receber você aqui em Guarapari. O prazer é todo meu, né? Estou muito feliz em dar início a esse projeto aí junto com você. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Obrigada. A gente que agradece. Sônia, pré-candidata a deputada estadual pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. E aí eu vou começar com uma pergunta que é básica. Sim. O que faz um deputado, uma deputada estadual? Uma deputada estadual, ela vai ajudar a fiscalizar o governo do estado, né, através da gestão do nosso governador. Ela vai estar ajudando a criar projetos de leis, esses projetos de leis que vão impactar na vida de todas as pessoas, não só da nossa capital, mas como de todo o município. Um deputado, ele pode estar ajudando com indicação de emendas parlamentares, ele pode estar participando ativamente de criação de leis, não só dentro do estado, mas também ajudando no município. Sim. Então é um trabalho árduo, de muita responsabilidade, que a gente pode estar trabalhando através das comissões que existem dentro da Assembleia. Então é um trabalho que realmente vai ser desafiador. E você está pronta para esse desafio? Eu estou me preparando para ele, e eu acredito que nós mulheres, nós temos uma coisa que eu costumo dizer o seguinte: a gente não nasceu, a gente pode não estar preparada, mas quando a gente assume um desafio, vem uma força de fora que ela faz com que a gente abrace e que a gente consiga fazer desse desafio uma realidade. Ótimo. Então vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Quem é Sônia Damasceno, que aceitou o desafio de ser candidata no pleito 2022? Sônia é uma mineira. Eu sou nascida numa cidadezinha chamada Luisburgo. Ela até então era distrito de Manhuaçu, é uma cidade totalmente de agricultores, né? A gente veio da roça, produção de café. Essa menina veio para o Espírito Santo com 15 anos de idade. E aqui estudei sempre em escolas públicas, né, na Irmã Maria Horta, depois fui para o antigo Eduardo Rabelo, né, onde eu fiz técnico de contabilidade, fiz fisioterapia, faltei o último período de fisioterapia, que era do estágio, e eu precisei trabalhar, e aí eu não tinha como fazer o estágio, mas fui até o último período, tranquei, e fiz gestão pública, né, fui formada em gestão pública, técnica em gestão pública, e sou mãe de 3 filhos, a Sâmia, que é a mais velha, sim, o Emanuel, que é o do meio, e o Davi, que é o meu reizinho Davi, que é eu falo que é a minha rapa de tacho, né? Sim. Eu tive ele já aí com meus 45 para 46 anos, e é a nossa bênção, a nossa alegria, botou fogo na casa. Eu vim para a política, primeira participação minha na política se deu como militante. Eu fui convidada a fazer parte da campanha de um homem, né, lá na Serra, na época para vereador, e eu fui para a campanha dele como aquela que segura bandeira, que acompanha o candidato de porta em porta, falando sobre ele, do projeto dele, da vida dele, né? E eu gostei daquilo, eu gostei daquele contato, eu gostei de conversar com as pessoas, e acabou que isso me levou para o PSB. Sim. Isso me levou para o PSB. E aí eu participei das campanhas do nosso governador, participei da campanha de deputado estadual, fazendo campanha, né, para outro deputado. E isso me motivou a ser candidata a vereadora no meu município. Então eu fui candidata no meu município, fiquei como suplente de vereadora. Então, assim, a gente começa a se envolver e aí a gente não resiste, né? A gente quer participar. E nós, mulheres, somos muito intensas em tudo que a gente faz. Então, eu acreditei e acredito que a mulher ela pode fazer diferente. E sempre foi a forma com que eu fiz as minhas caminhadas até então com os meus candidatos, né? Então, foi isso que me levou para esse caminho da política. Aí você começa a analisar o seguinte: tem algumas coisas que não estão encaixando numa fala masculina,
num perfil, num jeito, e numas ações, nos projetos. E aí você fala, poxa, por que eu tenho lá um homem para me representar, sendo que aquilo ali não é bem assim, a minha bandeira é mais por cá. Então foi por esse motivo que eu acabei vindo mais para o meio da política para isso, para fazer política pública de qualidade para nós mulheres. Excelente, excelente. O cenário político atual, ele é um cenário que ele é muito polêmico, ele está muito polêmico. Você vê um ambiente favorável para a disputa eleitoral, mesmo com esse cenário que a gente tem hoje, tanto a nível estadual quanto a nível nacional? Olha só, Ednilson, eu costumo dizer o seguinte, a gente entra num projeto, a gente acredita que aquele projeto vai dar certo, e a gente tem fé que o projeto vai dar certo, mas a gente tem que ter muita cautela. O momento ele pede cautela. É um momento que a gente a gente não deve entrar em provocação, a gente deve manter, assim, a nossa coerência, manter a nossa postura, manter o que a gente acredita que é certo, mas não aceitar provocações. Hoje o que está acontecendo, e aí a gente fala um pouquinho sobre o cenário nacional, quando se começa a discutir política, muitas pessoas, elas perdem por elas não terem o diálogo, por elas não terem embasamento, e aí eles vão para agressão. Porque o mal do fraco é isso. Como ele não te ganha no debate, com argumentos, ele vai para agressão. Então, o momento é cauteloso, o momento exige cautela e sabedoria. E nós mulheres, nós temos essa paciência, sabemos fazer muito bem essa habilidade, esse jogo de cintura, né? Então hoje eu estou assim, eu estou fazendo minha caminhada sem embate. Eu não estou entrando em discussões. Quando eu percebo que está caminhando para um lado, eu já desvio o assunto, tento, para a gente evitar problema. Agora a hora é a gente mostrar projetos. Mostrar o que a gente tem para oferecer, mostrar diálogo, mostrar o que realmente nós viemos fazer. Mudar a política. Exatamente. E aí você acha que as campanhas pelas redes sociais, elas também, e que foi um diferencial, né, nas campanhas passadas, nos 2 últimos pleitos, as campanhas virtuais, elas tiveram um resultado para muita gente positivo. Você avalia dessa forma? É também um meio convincente? É também um meio que alcança as pessoas? Ele é um meio que alcança as pessoas. As redes sociais hoje ela vai estar ajudando muito, mas o que me preocupa é a forma como que algumas pessoas usam as redes sociais, porque de repente a gente está aqui nessa conversa hoje, conversando e tal, uma pessoa de repente pega a nossa conversa, corta alguns trechos desse nosso bate-papo, e aí coloca dentro de um contexto que ele quer para poder atingir. Então, assim, as redes sociais, elas vão ser essenciais? Vão ser essenciais. Elas vão fazer a diferença? Vão fazer a diferença. Mas nós temos que ter muito cuidado com fake news, principalmente com essa questão de ataques. Mas eu acredito muito ainda naquele pé no chão, na visita, na porta a porta. Eu gosto disso. É o meu perfil, assim, eu gosto muito desse contato, né, com as pessoas. Mas não podemos deixar as redes sociais, não. Vai fazer a diferença. Isso aí. Nós vamos fazer um breve intervalo. Mulheres em Foco volta daqui a pouquinho. Sua TV quebrou? Então venha para a Eletrônica Praia do Morro. Assistência técnica especializada em TV Sony, LG, Toshiba, Samsung e outras. Faça seu orçamento sem compromisso. Aberto de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 19h30. Rua Majorca, Praia do Morro. Ligue 99902-7879. Eletrônica Praia do Morro. Direção Andrade.
Estamos de volta aqui com o nosso programa Mulheres em Foco pela TV Sudeste, canal 17, e eu quero falar com você. Acompanhe toda a nossa programação em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, programação para toda a família, e o nosso Mulheres em Foco está lá. Eu estou conversando hoje com Sônia Damasceno, ela que é pré-candidata a deputada estadual pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Sônia, nós vamos falar agora sobre representatividade feminina na política. Sim. E aí a gente vê que o nosso estado ele avançou bastante quando elegeu a primeira vice-governadora do estado do Espírito Santo. É uma mulher preta, periférica. Jaqueline Moraes, ela tem a cara do povo capixaba. E você acha que esse avanço, ter tido nessa última gestão estadual, uma mulher como vice-governadora, impulsionou, inspirou outras mulheres a serem candidatas nesse pleito 2022? Eu costumo, já me perguntaram isso, e eu vou te falar uma coisa. Ajudou bastante. Ajudou bastante. Jaqueline é uma mulher muito guerreira. E eu costumo dizer que, como a Jaqueline, nós temos muitas Jaquelines espalhadas não só pelo nosso estado, como pelo Brasil afora. Nós temos mulheres como ela, que veio da periferia, que luta para o seu pão de cada dia, seja como camelô, seja como vendedor ambulante de bolo, salgadinho, suco, sacoleiras. Quantas mulheres sustentam a sua família vendendo roupa, vendendo comida na rua, com a barraquinha na rua? Então, a Jaqueline, ela foi inspiração para muitas de nós. Tanto que na posse dela, a gente invadiu o Palácio Anchieta, porque realmente foi uma vitória de todas nós. Independente de ser uma mulher negra, ela é mulher. Então ela estava lá nos representando. Claro, por ela ser negra, ainda teve uma força muito maior, que eu costumo dizer que é aquela força que eu falo e eu arrepio, é a força da ancestralidade. Isso veio com muita força, veio latente. Mas é a mulher. E é aquela mulher que se sentiu representada. Mesmo ela sendo negra, mesmo ela estando ali com aquela força toda, ela veio representando todas as mulheres, brancas, ruivas, mulatas. Foi a força da mulher. E isso é muito gostoso de se ver. Porque você vê aquelas palmeiranas de olho azul, branquinhas, falando: Jaqueline, você me representa. Isso é muito forte. Isso é muito forte, entendeu? Então, assim, ela abriu portas. Jaqueline abriu portas. Na realidade, ela não abriu porta, não. Ela foi uma clareira. E com essa clareira vieram outras mulheres. E eu espero que não pare por aqui. Eu espero que ela faça uma boa caminhada, que venham muitas Jaquelines por trás dela aí, no caminho que ela fez, que ela abriu para nós. E eu acredito que vai ter muita coisa boa vindo por aí, pelas mãos, inclusive dela mesma. Vai vir muita coisa boa por aí. Até porque a gente precisa ocupar mais espaços, né? Sim. A nossa Assembleia hoje não tem 10% de mulheres. As nossas câmaras municipais também não avançaram tanto com o percentual de mulheres no pleito anterior. Então a gente precisa, e que seja realmente esse incentivo que as mulheres precisavam para enfrentar esse desafio, porque Sim. É um desafio muito grande, né? Envolve família, envolve trabalho, envolve você se dedicar integralmente. Uma campanha você precisa se dedicar integralmente. Porque você analisa, um homem, olha só, um homem, para ele fazer a política, para ele fazer a campanha, ele sai de casa de manhã, roupinha passada, sapatinho lustrado, e ele, estrada para pedir voto, para fazer a campanha dele. Despreocupado, porque ele sabe que a esposa está em casa para fazer o almoço, que a esposa está em casa para cuidar dos filhos, a esposa está em casa para dar todo o suporte. No nosso caso, na grande maioria, ou a gente sai e deixa a máquina de roupa lotada, batendo sozinha, para na hora que a gente chegar, a gente estender no varal. O filho, que até então só estudava um período, a gente arrumou um jeito de botar ele integral na escola, ou então alguém, um parente, vai buscar para poder ficar com ele depois.
O almoço, a gente chega à noite, já deixa pronto a janta, e ele só fala assim, meu filho, você esquenta. Então, assim, para nós, a política, ela é mais desafiadora. Ela é mais, não vou falar mais não, eu vou falar assim, um pouquinho mais complicada, um pouquinho. Porque eu costumo dizer que a gente é igual a moeba. Você conhece a moeba? Aquela massinha de creme? A gente é igualzinha a moeba. Eles tentam amassar a gente. Só que eles esquecem que quando você amassa, ela vaza pelos dedos. Nós somos assim. E ganha novas formas. Nós somos assim. Eu costumo dizer, me chama de amoeba que eu tô feliz da vida. Porque a moeba, você aperta, ela vaza pelos dedos e ela se transforma. E pode ter certeza que é coisa boa. Que ótimo. E não dá para falar sobre representatividade feminina na política sem falar desse fenômeno ruim que a gente está enfrentando, que é a violência política. Sim. Inclusive, né, a nossa vice-governadora passou Sim. por isso, algumas vereadoras da Sim. região metropolitana também. E aí, como que você avalia isso? Assim, a gente tem visto que, né, quem pratica está sendo processado, tal. Já estão pensando em legislações específicas, né, para a punição desse crime, mas como que você avalia isso? Eu acho o seguinte, nós fizemos até com relação às duas vereadoras de Vitória e a vice-governadora, nós fizemos até uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa, Sim. teve um bom resultado, saiu dali uma indicação que a deputada, tanto a deputada Irine como a deputada Janete pegaram para levar para a comissão da Assembleia. E assim, eu acredito muito que políticas públicas têm que ser feitas direcionadas para essa situação. Não adianta só a pessoa que fez o mandatário, seja ele vereador, seja ele deputado, Sim. ele não pode simplesmente receber uma notificação do partido a qual ele é filiado. Uma nota de repúdio no jornal, não. Eu acredito que tem que ser feita uma situação mais rígida. Nós precisamos de uma legislação mais rígida. Que seja, dependendo do grau, com a caça do mandato, a gente precisa fazer isso. Isso é urgente. Mas sabe o que eu acredito também? Eu acho que essa violência maior é um pouquinho também, eu acho que de desespero masculino. Eu acho que eles não esperavam que nós, mulheres, enfrentássemos essas situações, a política, com tanta vontade de fazer diferente, vontade de que as coisas acontecessem. E eles estão sentindo que eles estão perdendo espaço. E aí, isso é do animal. Isso é do ser humano. Qualquer animal, quando ele se vê acuado, ameaçado, qual é a forma dele tentar sair daquela situação? É ele agredindo, é ele partindo para agressão. E é isso que está acontecendo. Só que assim, infelizmente, vamos ter que falar para eles, nós chegamos para ficar. Nós não vamos sair daqui, a gente chegou para ficar. Isso aí. Você já sofreu algum tipo de violência política? Tem vários tipos de violência. Sim. Tem aquela violência que é da fala, da agressão, e tem aquela violência que ela é silenciosa. É quando, vou dar um exemplo, né? Um prefeito tem uma vice que é mulher. Uma vice-prefeita é mulher. E aí o que acontece? Ele não xinga ela, ele não briga com ela, mas simplesmente ele meio que esquece. É como se aquele município não tivesse uma vice-prefeita, só tivesse prefeito. Ela não é convidada a participar de nenhuma secretaria, ela não é convidada a participar de nenhuma reunião com o secretariado, ela não faz parte da... Invisibilizada. E totalmente. Então isso aí é uma forma de agressão. E aí eu falo isso um pouquinho que eu já sofri, porque acaba que as pessoas veem em você, de repente, uma liderança que eles não têm, um poder de fala que eles não têm, aquele grupo que você tem mais um acesso que eles não têm, então eles começam a te minar, eles começam a tentar fechar portas. Isso é uma forma de agressão e nós temos que cortar isso, cortar o mal pela raiz. Como que a gente corta o mal pela raiz? Nós somos 52% da população, nós somos 52% do eleitorado do nosso estado e na grande maioria dos 78 municípios. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que tomar essa responsabilidade para nós mulheres e nós tratarmos de ver os perfis das mulheres que são candidatas, pré-candidatas, sejam deputadas estaduais, sejam a deputadas federais, senadoras. Nós precisamos ver os perfis e tentar
se encaixe dentro daquele perfil que você mais se adequa, que você mais se aproxima do seu pensamento, que te represente, né? E vote em mulheres. Vamos fazer uma eleição diferente esse ano, igual você disse. A Assembleia Legislativa hoje, ela tem 30 deputados estaduais. Desses deputados, só 3 são mulheres, né? Que é a Janete de Sá, a Raquel Lessa, né? Acho que é isso, a Raquel. E a Irine, acho que é isso. Acho que é isso, são 3. Então, 10% agora, apenas. Então você vê, nós temos que esse ano, a eleição desse ano ela é primordial para nós. E ela vai ser um marco. Ela vai ser um marco. Eu espero, eu acredito muito que as mulheres irão se unir e que nós teremos uma Assembleia Legislativa em 2023 igualitária, ou seja, 15 homens e 15 mulheres. Seria um sonho para nós. Até porque quando a mulher ela entra na política, aquela frase, né? A mulher entrou na política, ela muda a política, aquela história. Mas eu acredito que se você analisar os perfis de deputados, você vai ver, enquanto vários deputados homens têm vários casos de corrupção, desvio de verba, pedofilia, violência sexual, ataques, olha os perfis das mulheres. É totalmente diferente, porque a gente entra na política para mudar, para fazer as coisas acontecerem. A gente não tem aquela vontade do poder pelo poder, né? Entendeu? Sim. Não é isso. Você tem aquele olhar de mãe, né? Um olhar feminino mais carinhoso. Eu tenho muita esperança de que as coisas mudem nessa eleição. A gente aposta muito nisso, até porque as mulheres estão sendo incentivadas, né, a participarem. Sim. E precisam estar inseridas nesses espaços. Até o TRE, né? O próprio TRE, sim, com grandes campanhas aí, fortalecendo a mulher. E aí, Sônia, eu quero saber de você. Muitas mulheres, elas chegam a um mandato por ter uma bandeira, por apoiarem defender alguma bandeira específica, né? E a Sônia Damasceno, tem alguma bandeira específica? Então, a gente estava conversando sobre isso até no meu planejamento estratégico. É uma coisa bem interessante, porque eu tenho 2 bandeiras que são muito fortes. Mas se você for analisar, quando a gente botou no papel, no planejamento de campanha, no planejamento estratégico, elas convergiram. Então eu achei até interessante. Eu falei, engraçado, eu achando que eram 2 e acaba que converge em uma só. Mas o que acontece? Como eu vim de bairro, eu fui presidente de associação de moradores, muito envolvida em comunidade. Então eu sempre tive muito comigo essa questão de trabalhos manuais, de artesanato. Foi onde por conta disso, eu fui convidada a estar na ADERES, né, Agência de Desenvolvimento, como gerente do artesanato. Entrei como coordenadora do artesanato, depois passei a gerência do artesanato. É um segmento que eu gosto muito, é um segmento que eu defendo, é um segmento que hoje ele gera uma renda muito grande para o nosso estado, ele faz o sustento de muitas famílias. Tem pessoas que pagaram sua faculdade, a faculdade dos filhos, com artesanato, com trabalho manual, agricultura familiar. Então eu gosto muito disso. E aí, dentro da ADERES, eu pude fazer um trabalho maravilhoso dentro do artesanato. Eu fui à Colômbia, defendi um projeto na Colômbia do artesanato competitivo. Foi R$1 milhão que eu trouxe para o nosso estado, foi aprovado na Colômbia, eu trouxe para o estado, que está sendo executado agora, nas 10 micro-regiões do estado. Então, o artesanato ele já está na veia. Só que, como eu te disse, quando eu fiz, eu costumo dizer assim, a minha menopausa, né? Quando eu entrei na menopausa, em vez de entrar na menopausa, eu engravidei. Então, assim, eu tive o meu filho, Davi, que hoje está com 6 anos, e eu conheci um universo que eu não conhecia, que é o universo das mães atípicas, que são as crianças atípicas. Aí a pessoa fala, o que é isso? O que é uma mãe atípica? O que é uma criança atípica? É uma sopa de letrinhas. A criança atípica é aquela criança que tem alguma síndrome, que seja o autismo, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, dislexia ou uma paralisia cerebral leve, média, enfim. Então a gente classifica como crianças atípicas, que elas fogem um pouquinho do padrão, né? E aí eu conheci esse universo, porque o meu Davi, ele tem TDAH e TOD. Então eu fui conhecer esse universo. Com esse universo eu descobri que não era só eu que passava por todas aquelas dificuldades. Porque as crianças, elas sofrem muito. Elas sofrem nas escolas, com bullying, porque as crianças não entendem. Porque essas crianças, na mesma hora que elas estão tranquilas, de boa, se elas, por exemplo, ela gostou dessa caneta sua,
e ela cismou com a caneta, achou a caneta bonita, ela quer a caneta para ela quer. Só que ela quer a caneta, mas ela não consegue controlar aquele querer. E aí ele entra meio numa confusão com ele próprio, e ele começa a querer demais e começa a ficar meio agressivo. Você tem que saber controlar tudo isso. E por conta disso, muitas mães deixam de trabalhar nos seus trabalhos ditos formais, carteira assinada e tudo mais, para poder cuidar dessa criança. Porque é uma criança que exige um cuidado mais junto, da mãe estar mais próxima, porque uma outra pessoa pode não ter a mesma paciência. Então ela acaba deixando de trabalhar. E aí é onde eu falo que convergiu numa única, porque essa mãe acaba indo para onde? Para trabalhar em casa. O trabalho de casa é informal. Aí ou ela vai para o artesanato, ou ela vai para os trabalhos manuais, que aí vai desde fazer bolo, salgadinho, torta para vender, como para fazer sandalinhas bordadas e tal. Então acaba que foram para uma área só. Só que é uma área que tem que ser vista hoje com um olhar diferenciado. Nós não temos, o nosso governador Renato Casagrande fez uma lei que ajuda essas crianças. Mas essa lei ela ainda tem alguns pontos que estão muito frágeis. Então nós precisamos de um olhar diferenciado, de projetos de leis que façam com que essa lei ela se torne viável, que ela se torne realmente uma lei que venha proteger essas crianças. Para você ter uma ideia, essa semana, uma criança de 10 para 11 anos, é uma criança fortinha, porque a mãe é mais alta, mais forte, então ela é uma criança alta para 10 para 11 anos e forte. Ela tem TDAH, tem o TOD. Ele pediu ajuda para 4 pessoas dentro da escola. Para o porteiro da escola, para a menina da cantina, para 2 professoras. Ele pediu ajuda para acalmar ele e para pedir para as crianças pararem de zoar ele. E aí ninguém deu confiança para ele. O que aconteceu? Ele surtou na escola. Quando ele surtou, a pessoa que estava mais próxima dele, que era a amiguinha dele, que ele gosta da amiga, mas que no momento do surto parece que tampa-se as vistas, ele empurrou a amiga. Quando ele empurrou, a amiga caiu. A escola fez o quê? A escola chamou a polícia, Ministério Público, a criança ficou afastada da escola por uma semana. E qual foi a notícia? A criança foi convidada a se retirar da escola. O Ministério Público, através da diretora, tirou a criança da escola. E aí essa criança ficou mais chateada, mais nervosa, porque ela perdeu todos os amigos. Quer dizer, no final de ano nós já estamos praticamente tirar uma criança dessa de uma rotina que ela já estava acostumada para mandar para uma outra escola. Então, assim, são esses... E que ela já vai chegar com esse histórico. Exatamente, não pode. Então, nós precisamos de políticas públicas eficazes. Nós precisamos não tratar só a criança, nós precisamos também tratar a família. E aí, dar todo o apoio para a família, com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, para poder abraçar essa família. Porque não é fácil. Uma criança atípica não é fácil. É uma luta diária. E eu gostaria muito que as pessoas respeitassem isso. Porque às vezes você vê uma família passeando com um filho no shopping e você vê a mãe segurando mais firme, a criança meio que querendo agitado, porque o TDAH é ligado em 420 watts de potência. Então você imagina. Então, assim, para as pessoas olharem com um olhar diferenciado, não olhar com críticas, porque você não sabe o que aquela criança tem. Tem hora que é levado, tem hora que a gente fala que a chinelo havaianoterapia resolve, mas olha com carinho, porque por trás disso tem alguma coisa. E é isso que é essa bandeira que a gente levanta, e é essa bandeira que, se Deus quiser, a gente vai estar aí firme e forte defendendo na Assembleia Legislativa no ano que vem, se Deus quiser. Que bacana, senhora. Que bandeiras, né, importantes. Nós conversamos hoje com Sônia Damasceno, ela que é pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Socialista Brasileiro. Sônia, gostaria que você deixasse suas considerações finais, né, já desejando boa sorte, porque é um desafio muito grande, mas que você possa aí continuar incentivando outras mulheres. Suas considerações finais. Então, a fala que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: não desanime dos seus sonhos. Não fique de braço cruzado, porque nós temos 2 opções. Ou a gente fica de braço cruzado, sentada no sofá, vendo as notícias na televisão, e a gente só falando que está inconformada, sentada, as coisas não vão mudar. A partir do momento que você
levanta do sofá e você fala, eu não quero mais isso para mim, eu não quero isso para o meu filho, para minha família, você já está fazendo política. E a política, ela está em todo lugar. Ela está quando você acorda de manhã, que você vai na padaria, como você conversa com seus filhos na escola, como você conversa com seu professor, com o professor dos seus filhos. Então, o convite que eu tenho para fazer para todas as mulheres, não abaixe a cabeça, se indignem, né? Vamos lutar por aquilo que a gente acredita. E eu gostaria muito que mais mulheres viessem para a política, para a gente fazer a diferença, porque é só assim a gente vai conseguir respeito, a gente vai conseguir políticas públicas eficazes para nós, porque nós sabemos o que é melhor para a gente e para nossa família. Como que um homem pode saber qual a política que nós queremos para nossa saúde, para a saúde feminina? Eles não têm as mesmas dores que nós, eles nunca pariram e nem vão parir. Isso aí é só uma exclusividade que Deus deu para nós. Então, o convite que eu te faço, nós somos mais de 52% da população capixaba. Vem com a gente, vamos fazer diferente, vamos fazer uma nova história. Não só para o estado do Espírito Santo, mas para cada município. E principalmente uma nova história na Assembleia Legislativa. Ok, que assim seja. Nosso programa Mulheres em Foco fica por aqui. Vou falar com você. Acompanhe toda a nossa programação nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TV Sudeste, canal 17. Mulheres em Foco fica por aqui. Até a próxima.